Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. h 46, boa semana para você ligado aqui na RPC, seja muito bem-vindo. É o Meio Dia Paraná chegando para deixar você por dentro dos principais assuntos desta segunda-feira. Dia marcado por um protesto de motoristas de aplicativos. Passageiros tiveram dificuldades para conseguir transportes ao longo da manhã e acabaram pagando bem mais caro pelas corridas. É o segundo cancelamento. Nossa. Agora mais 3 minutos novamente. O preço está alto, hoje está quase R$20. Normalmente a senhora paga quanto? Porque eu pago mais barato, eu pago 12. E a situação ainda não foi regularizada. Também no trânsito. Atenção agora para esta imagem que vai encher a tela. Policiais fiscalizando com radares em carros do DER, do Departamento de Estradas. O Meio Dia Paraná foi conferir do que se trata esse trabalho. Nessa edição tem também a ampliação da vacinação contra a gripe, agora para todo mundo a partir dos 6 meses de idade. Vai deixar de ser apenas para aqueles grupos prioritários. Tem gente que tem medo da vacina, né? Mas eu tenho medo da gripe. Já, ao vivo, teremos uma entrevista explicando como será essa nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Londrina. Te convido a ficar por dentro também do atropelamento de 2 homens em frente ao Estádio do Café. Foi em meio a uma briga de torcedores antes da partida de ontem à tarde entre Londrina e Ponte Preta. Temos imagens também de um outro ângulo, de uma outra gravação do momento da confusão e do acidente ali na Avenida Henrique Manzano. Conversamos ainda com uma testemunha desse acidente. Ele levantou em cima, e o farol azul. Ia passando a hora. O carro estava passando. Lá. E foi embora o carro depois? Dentro de campo, notícias melhores. O Tubarão voltou a vencer. Começa a se recuperar na Série B do Brasileirão. Meio Dia Paraná vai falar ainda da flexibilização do horário do comércio. Vereadores vão votar a derrubada do veto do prefeito. 21 graus agora em Londrina, ao vivo imagens do Estádio do Café, da zona norte da nossa cidade. Tempo firme em mais um começo de semana. Estes foram apenas alguns dos destaques do seu Meio Dia Paraná, que já começou. h 48, muito bom ter a sua companhia em mais esse Meio Dia Paraná, hoje dia 15 de maio de 2023. Um dos assuntos mais falados nesta segunda-feira é o atropelamento de 2 torcedores da Ponte Preta em frente ao Estádio do Café na tarde de domingo. O atropelamento ocorreu em meio a uma briga de torcedores de times adversários. A Daniele Souza, nossa editora, estava por lá participando da transmissão da partida e já traz agora as primeiras informações. Segundo a Polícia Militar, por volta das 2 horas da tarde, 2 torcedores da Ponte Preta foram atropelados em frente ao Estádio do Café, em Londrina, antes do início da partida. A PM afirmou que havia acabado de fazer a escolta da torcida do ônibus onde estavam os jogadores da Ponte Preta, quando torcedores do Londrina e do time adversário começaram uma briga que avançou pela rua. A PM cedeu um vídeo feito no local que mostra que no momento em que a briga avança para a via, 2 carros estão passando e um deles acaba atropelando os torcedores. Um dos homens afirmou que um carro passou por cima do pé dele e atropelou o outro torcedor. O local chegou a ser isolado. A briga aconteceu quando os policiais já estavam dentro do estádio. Por isso, ninguém foi preso. Também não foi possível identificar a placa do carro que fugiu sem prestar socorro. O boletim de ocorrência foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai prosseguir com as investigações. Ainda segundo a PM, o torcedor que teve ferimentos no pé foi levado para a UPA do Jardim do Sol. O outro foi encaminhado para o Hospital Universitário. E daqui a pouco o Meio Dia Paraná volta com uma entrevista com a Polícia Militar, com o delegado que comanda as investigações e também o relato de uma testemunha desse atropelamento. Nas rodovias, 2 pessoas morreram em acidentes neste fim de semana aqui na região de Londrina. Um desses mortos foi atropelado após uma batida.
No começo da noite de sábado, um carro bateu na traseira de outro na BR-369, na altura do Jardim Tarobá, em Cambé. Ocupantes dos veículos desceram para ver os estragos e um deles acabou sendo atropelado por uma caminhonete que vinha logo atrás. César Henrique Queimado, de 50 anos, morreu no local. Ele era de Londrina e foi candidato a deputado estadual pelo partido Agir no ano passado. O trânsito ficou parcialmente bloqueado e houve longas filas. Ontem pela manhã, outro acidente mobilizou polícia e bombeiros em frente ao campus da Universidade Estadual de Londrina. Foi na PR-445 por volta das 5h30 da manhã. Um carro que seguia no sentido Cambé-Londrina bateu na traseira de uma moto. A motorista do automóvel contou que a moto estava com faróis apagados. Ela e a passageira do carro não se feriram. Já o motociclista teve ferimentos médios e foi levado para o hospital universitário. Horas depois, outro acidente grave na região. No fim da manhã de ontem, uma moto ficou destruída depois de bater contra uma caminhonete na PR-444, em Apucarana. O motociclista morreu no local. Ele tinha 23 anos e era de Cambé. No outro veículo, ninguém se feriu. Eu estava vindo de Maringá, sentido Londrina, né? Daí lá em cima, eu estava descendo o carro e eu já vi o acidente, né? Que a caminhonete cruzou a pista e o motoqueiro bateu na caminhonete que estava cruzando a pista. Mas eu acho que ninguém quer isso, ninguém quer estar envolvido num acidente assim, nem mesmo o senhor da caminhonete. É uma tristeza para todos os lados, para todo mundo. É muito, muito triste, muito triste. Esse último acidente foi entre Arapongas e Mandaguari, e a Vanessa citou que foi em Apucarana. Isso porque, ali na localidade de São Pedro, avança uma parte da zona rural de Apucarana, pegando o meio da PR-444. Por isso, às vezes, essa confusão. É de Arapongas a Mandaguari, mas foi em Apucarana? Foi porque tem um trechinho de Apucarana que pega ali bem no meio da PR-444. Falar agora de saúde. Foi liberada pelo Ministério da Saúde a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Deixa de ser agora só para grupos prioritários, mas cada cidade vai fixar suas regras, os seus calendários. Aqui em Londrina, tivemos reunião hoje pela manhã e já está definida essa nova etapa da campanha na nossa cidade. Vanessa Navarro, seja bem-vinda, boa semana para você. A partir de quando esse novo público terá acesso aí à vacina contra a gripe? Bom dia para você, Alberto, para todos os que nos acompanham. Uma ótima semana também. Olha, a partir das 7 horas da manhã desta terça-feira, de amanhã, então todo o pessoal que mora em Londrina e que tem acima de 6 meses pode procurar os postos de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Ela está disponível em toda a rede municipal. Inclusive agora a gente está falando ao vivo de um dos postos onde vai ter a vacina disponível a partir de manhã para público em geral, que é o posto aqui do Jardim Alvorada, pertinho da TV. Para conversar mais sobre isso, a gente convidou o secretário Felipe Machado, na verdade está aqui inclusive para atender toda a imprensa. Secretário, muito bom dia para você. Como é que vai funcionar então? O pessoal que quer tomar a vacina, aproveitar isso, precisa agendar, cadastro, dá os detalhes para a gente. Bom dia, Vanessa, Alberto, todos que nos assistem. Não há necessidade de agendamento, então a partir de amanhã, como você coloca, todas as unidades básicas de saúde vão ter vacina em estoque. Nós estamos descentralizando 80 mil doses de vacinas para as nossas 54 unidades básicas para atender essa população. Isso já era uma reivindicação do município de Londrina, ao Ministério da Saúde, para ampliar para a população em geral, uma vez que, infelizmente, os grupos prioritários não estavam buscando a vacinação. Nossa cobertura é pouco mais de 35% dos grupos prioritários e, por outro lado, uma grande parte da população querendo ser vacinada, o que é do nosso interesse, né? Até mesmo por conta agora do inverno, as temperaturas frias, a gente sabe que aumenta os casos respiratórios e a vacina vai nos auxiliar nessa luta. Secretário, mesmo público prioritário, claro. Inclusive, eu estou com a voz meio ruim porque também já tive doença respiratória recentemente. Mesmo o público prioritário vai poder continuar também
tomando essa vacina? Vocês têm doses disponíveis para todo mundo? Quantas tem? Se está para chegar mais? Queria detalhes sobre isso também. Sim, nós estamos ampliando agora para uma nova faixa etária, né? Mas nada impede de aquelas pessoas que já tinham direito, os grupos prioritários, né? Também recebam a vacina aí no decorrer da semana. Nesse momento, o que nós temos em estoque é 80 mil doses, que são essas que nós vamos estar descentralizando para todas as unidades básicas de saúde, mas há uma expectativa que nas próximas semanas outras doses também devam chegar ao município. Se a gente fizer uma análise de população que agora passa a ter esse direito, que são as pessoas maiores de 6 anos e menores de 60, entre 6 e 59 anos, nós temos 436 mil londrinenses que estão aptos a receber a vacina nesse momento. Qual a importância de procurar o quanto antes essa vacina, pensando inclusive que a gente está agora com o frio, parece que chegou para valer, né? A gente observa, né, a diminuição das temperaturas e com isso os vírus respiratórios circulam de uma maneira mais intensa. E a vacina no organismo ela demora aí 10, 15 dias para fazer o efeito e conferir a proteção adequada. Então, quanto mais cedo a gente conseguir vacinar o maior número de pessoas, melhor a gente vai ter uma resposta quando efetivamente chegar o frio em relação à circulação de vírus e as pessoas buscarem as unidades de saúde, que a gente sabe que há uma tendência de aumento aí nas próximas semanas. Obrigada, então, secretário. Segurar o senhor um pouquinho mais, tá? Lembrando que então a vacina para o público em geral vai estar disponível a partir de amanhã, às 7 da manhã. E o Alberto tem uma pergunta para a gente lá do estúdio, né, Alberto? Pois é, reforçando que no caso da vacina contra a gripe é por ordem de chegada, não tem que fazer agendamento no site da Prefeitura. Eu tenho aqui, Vanessa, participação de telespectador, a Ivone, com uma pergunta aí que certamente é dúvida de mais pessoas. Ela quer saber se quem está com dengue pode tomar a vacina. Eu amplio o questionamento. Quem está com dengue e quem teve dengue há pouco tempo, Vanessa, secretário, tem algum intervalo aí que tem que aguardar para tomar a vacina contra a gripe? Legal, Beto. Vamos repassar a pergunta aqui para o secretário, né? A gente tem a participação de telespectadores e a Ivone perguntou se quem está com dengue pode tomar vacina contra a gripe. E o Alberto aproveitou para perguntar também quem teve recentemente, né? Ainda está aí terminando de se recuperar, se pode tomar vacina, se tem algum problema. Pode tomar, não tem nenhuma contraindicação. Pode, se for em relação à dengue, sim. Se tiver com sintomas respiratórios e gripado, a gente aconselha esperar. Mas se o caso dela for dengue diagnosticada, não há contraindicação. Covid, mesma coisa? Tem que aguardar e passar esse período. Todos os vírus respiratórios a gente orienta aí passar o período de sintomas, né, para aí sim tomar a vacina. Alberto, acho que esclarecemos aí já a dúvida da dona Ivone, a gente tem mais questionamentos? A de Covid, né? Mais uma semana começando, Vanessa, agendamento de doses da vacina contra a Covid-19 e outras novidades na saúde pública. O que temos pela frente nessa semana? Importante perguntar sobre isso, né, Alberto? Inclusive, já comentei aqui que eu mesma estou me recuperando. Semanas atrás tive Covid, então a doença não acabou. Me trouxe muito transtorno. Olha só, com esse frio agora, até agora, minha voz está até falhando. Então, vou perguntar para o secretário também. Secretário, vacinação da Covid continua também? Tem novidades com relação a isso? Inclusive, também aproveitar para falar se a vacina da Covid pode ser tomada junto com a da gripe, para quem já tem direito. Continua em todas as unidades básicas de saúde, né? Em especial a bivalente para a população maior de 18 anos que tenham tomado 2 doses do protocolo inicial há mais de 4 meses. Essa semana nós abrimos a agenda com quase 4 mil vagas nas nossas unidades, exceto aquelas que estão atendendo exclusivamente os casos de dengue, e elas podem ser tomadas juntas, não há nenhuma contraindicação. Então agora que aumenta o público-alvo da vacina da gripe, é natural que a gente vai tentar aumentar também a cobertura vacinal da vacina da Covid. Aquelas pessoas que buscarem a unidade, as nossas equipes vão fazer essa análise, se tiver disponibilidade, realizar em conjunto a vacina contra a Covid-19. Citamos aí a questão da dengue. Aproveitando, a gente está tendo uma redução agora dos casos já, vocês já pensam em rever a questão de unidades que estavam disponíveis apenas para atendimento de dengue? Sim, nós fizemos hoje de manhã uma reunião, avaliamos os números, os dados epidemiológicos das últimas semanas, tanto de pessoas doentes quanto de circulação, de densidade vetorial, e nos próximos dias a gente fará algumas alterações, em especial na
partir de quarta-feira, as unidades que estão atendendo exclusivamente dengue passam a funcionar até às 19 horas. Atualmente elas funcionam até às 22, então hoje e amanhã ainda até às 22 e a partir de quarta-feira somente até às 19. E na próxima segunda-feira, a Unidade Básica de Saúde do Ideal volta aos atendimentos normais à população ali da referência como posto de saúde, ficando as outras 4 unidades ainda atendendo exclusivamente dengue e mais a UPA do Jardim Sabará. Sabe dizer de quanto já foi a redução na doença? Nós, se analisar em números percentuais, algo em torno de 40% de pessoas atendidas diariamente nas nossas unidades, que é o parâmetro mais real que a gente tem nesse momento, até mesmo por conta do acúmulo de notificações, os boletins que a gente divulga semanalmente, eles já são um reflexo tardio em relação ao número confirmado. Então, o que a gente monitora é o número de pessoas que diariamente buscam essas unidades e nas últimas semanas a gente observa uma redução de 40%. Muito obrigada pelos esclarecimentos, secretário. Então, secretário, já adiantando aqui também algumas mudanças, né, que vão ser feitas no atendimento à dengue na cidade, justamente por conta de uma redução com a entrada aí mais do frio agora que a gente teve. Mas, lembrando, né, Alberto, que é outra doença que continua ainda em alta. Reduziu, mas daquela situação absurda que a gente estava, ainda temos muitas pessoas com dengue, pessoas próximas, né? Todo mundo quase conhece alguém que está afastado, então é mais uma doença que a gente vai ter que continuar cuidando, olhando as nossas casas, tentando eliminar os focos de dengue para controlar. Com relação à gripe, só lembrando então, a partir de amanhã, o pessoal pode procurar os postos a partir das 7 da manhã, todos os londrinenses aí acima dos 6 meses de idade não precisa agendar. Valeu, obrigado, Vanessa, também ao secretário, várias orientações, várias novidades aí em relação à saúde pública. Se você perdeu, logo mais lá no Globoplay tem essa entrevista completa para que você veja, reveja e repasse adiante. Obrigado, Vanessa Navarro, e já volto a conversar sobre outros assuntos nesse nosso Meio-Dia Paraná. Um carro capotou hoje cedo na BR-369, no trecho que corta Londrina, ali na Avenida Brasília. Foi perto do cruzamento com a Avenida Rio Branco. Olha só os estragos por lá. O motorista contou para a nossa equipe que um carro que estava à frente fez uma conversão repentina. Ele não conseguiu desviar e o carro capotou. O motorista teve ferimentos leves nos braços. O trânsito na BR-369 ficou lento até que o veículo fosse destombado e retirado da rodovia. Hora de falar agora desse atropelamento de ontem à tarde na frente do Estádio do Café, em meio a uma briga de torcidas na Avenida Henrique Mansano, ali naquela parte que fica atrás dos vestiários do Estádio do Café. Tinha policiais por lá, mas mesmo assim as torcidas entraram em confronto, uma grande confusão e com 2 pessoas feridas. Kathleen Tanan, seja bem-vinda, uma boa semana para você. Conte aí o que foi apurado até agora e quais as atualizações dessa história nesta segunda-feira. Oi, Alberto, um bom dia para você, um bom dia a todos os que estão com a gente. Nós conversamos hoje pela manhã com o delegado, Dr. Vitor Dutra, da Polícia Civil, e ele informou que eles estão tentando identificar e fazer contato com os torcedores feridos e também com o motorista do carro que aparece nas imagens envolvido no atropelamento. Ele precisa ouvir os 3 para entender o que aconteceu exatamente naquele local, como você bem falou, ali pertinho do Estádio do Café, antes do jogo entre o Londrina e a Ponte Preta. A gente daqui a pouquinho traz uma entrevista com o delegado. Antes, vamos só mostrar inclusive as imagens que a gente teve acesso, um dos vídeos cedidos pela Polícia Militar. A gente frisou o momento ali em que um torcedor é atropelado, uma imagem bastante forte, até em respeito a você que está nos acompanhando. Uma outra imagem é de uma câmera de segurança de um comércio que fica ali perto e mostra de maneira mais aberta toda a situação. Mostra vários torcedores já avançando da calçada para o meio da avenida, no que parece ser uma discussão. Eles estão bastante agitados. Enquanto eles estão ali na avenida, um carro passa e acaba causando ou atropelando, um deles que estava ali no meio da avenida, supostamente envolvido nessa discussão. Segundo a Polícia Militar, 2 torcedores da Ponte Preta acabaram ficando feridos nessa situação. Um estado de saúde mais preocupante, foi para o hospital segundo a PM com suspeita de traumatismo craniano, o outro com um ferimento no pé. Nós conversamos com uma testemunha que preferiu não mostrar o rosto, não se identificar, mas passou alguns detalhes importantes. Olha só. Ele levantou lá em cima, e o farol azul. E foi um carro que atropelou só? Ele atropelou 2.
Atropelei só. O mesmo carro atropelou dois? Não, dois. Então pra lá. Dois quebrados e pude entrar na outra aqui. Mas foi de propósito ou não? O carro tava passando Não, ia passar na hora. O carro tava passando? É, morrendo pra lá. E foi embora o carro depois? Foi embora. Tem entrevista feita, inclusive, pelo nosso Alberto De Angeli, que está aqui à frente do Meio Dia Paraná. E, além disso, a Polícia Militar também conversou com a nossa equipe que estava por ali, a Alberto estava por ali, a Daniele também de Souza, nossa editora, que estava acompanhando, inclusive, o jogo do Londrina contra a Ponte Preta e acabou conversando com o Tenente Tanaka da Polícia Militar. Ele trouxe mais detalhes, porque, segundo a PM, os policiais já haviam feito aquele serviço que é de praxe, né? Acompanhar o ônibus que traz os torcedores da torcida adversária, também acompanhar o ônibus dos jogadores da Ponte Preta. Tudo isso já havia sido feito, os policiais entraram no estádio, por isso eles não estavam exatamente no momento em que essa discussão aconteceu. A gente vê que na imagem de câmera de segurança, depois do atropelamento, uma viatura da Polícia Militar chega ao local, mas eles não estavam exatamente quando essa discussão começou, porque, segundo o Tenente Tanaka, eles haviam entrado já no estádio para fazer a segurança dentro do jogo, como é comum em jogos que a gente sempre acompanha do Campeonato Brasileiro. Olha só o que disse o tenente em entrevista. A princípio ali o motivo é esse desentendimento ali por causa do evento esportivo, né? As torcidas, a Polícia Militar já tem conhecimento de uma rixa pré-existente. Infelizmente, né, algo muito comum no Brasil, mas que se repete, torcedores em vez de comparecerem ao estádio para apreciar o evento esportivo num dia como esse, Dia das Mães, preferem anteriormente, por volta das 13h30 da tarde, se comparecerem aqui na verdade para causar a briga, né? E todo esse prejuízo ao espetáculo. Mas a Polícia Militar se fez presente e também confeccionado o boletim para posteriormente a identificação desse criminoso. Nós não tivemos presos, né, porque quando a Polícia Militar encerrou a escolta, que aconteceu esse evento, então eles esperaram a polícia trazer o time até dentro do estádio e depois, com a polícia já dentro do estádio, que iniciou esse desentendimento. E a gente tem detalhes também da situação de saúde desses dois que acabaram sendo atropelados. De acordo com o Hospital Universitário, os dois foram levados ali para atendimento. Um deles tem 21 anos, ele foi atendido no mesmo dia, no domingo, foi levado para o pronto-socorro pela ambulância, apresentando escoriações e amnésia. Ele foi mantido em observação para passar por exames, mas não quis esperar e se evadiu do serviço. O segundo torcedor ferido também foi levado para o HU, atendido com uma fratura e precisava de cirurgia, mas segundo o hospital ele pediu alta para fazer o tratamento na cidade de origem. Ele tem 31 anos. Portanto, a Polícia Civil segue aí tentando identificar, encontrá-los para que eles prestem esclarecimentos, e os dois times, tanto Londrina como a Ponte Preta, informaram em nota que não vão se pronunciar sobre o que aconteceu. Daqui a pouquinho, Alberto, a gente volta com entrevista do delegado Vitor Dutra, que está assumindo as investigações dessa situação triste que aconteceu ali pertinho do Estádio do Café, num dia em que a gente deveria apenas comemorar o esporte, né? Para um lado ou para o outro, seria um momento apenas de descontração. Valeu, obrigado, Catherine, que volta aqui no Meio Dia Paraná e daqui a pouco também no Jornal Hoje para todo o Brasil, com essas informações aí dessa briga descabida entre torcidas. O pessoal vai no estádio ali para torcer pelo nosso Tubarão, para empurrar a equipe e tem que conviver com esse absurdo aí, esse confronto do lado de fora. Obrigado a Catherine Tanã, ao vivo ali de uma das unidades da Polícia Civil aqui em Londrina. E você, que está ligado no Meio Dia Paraná, sinta-se à vontade e convidado a participar dessa edição pelo aplicativo Você na RPC. Muitas vezes eu não falo no comecinho do jornal, mas pode ir lá, vá no nosso aplicativo, já comece a interagir, a participar, que ao longo do Meio Dia Paraná nós vamos trazendo a sua participação, a sua interação aqui na nossa RPC. Dá para comentar, inclusive, a situação dessa segunda-feira. Motoristas de aplicativos estão fazendo protestos pelo país. Você teve dificuldade para conseguir o transporte? Mande mensagem aqui, daqui a pouco eu faço uma rodada de participações. Os protestos ocorrem em todo o Brasil, em Londrina não é diferente e há vários impactos nos serviços. Está mais difícil conseguir uma corrida e quando se consegue, muitas das vezes o valor está bem acima daquilo a que nós estamos habituados, daqueles valores aos quais nós estamos habituados. Vanessa Navarro, como foram as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira? Alberto, a gente presenciou várias cenas, né, como essas que você falou, pessoas com dificuldade para conseguir transporte e também relatando aumento nos preços, né? Tinha gente esperando 10,
15 minutos por uma corrida, o que não é normal em outros dias, né, em dias sem paralisação, e também sofrendo com sucessivos cancelamentos de corridas. Teve uma passageira, por exemplo, que a gente entrevistou, quando a gente chegou nela, ela falou: olha, acho que meu Uber já está chegando, né, meu motorista já está chegando, está pertinho daqui, o outro já tinha cancelado, mas agora vai. Pois cancelou de novo, o motorista estava a poucos metros, a corrida foi cancelada, e ela ainda teve que insistir, esperar mais um pouco para conseguir pegar o carro aí de aplicativo e chegar ao destino dela, ela que ia viajar. Daqui a pouco a gente vai ver, né, alguns desses relatos. Além disso, houve também pessoas que comentaram com a gente que os preços estavam maiores do que os praticados normalmente. Isso muito provavelmente justamente por causa da redução da oferta de carros por aplicativo. Como o Alberto já comentou, essa é uma paralisação que ocorre de forma nacional, e aqui em Londrina, então, teve a adesão de motoristas de várias empresas que fornecem esse tipo de transporte. Esses motoristas reivindicam uma série de medidas para tentar aumentar a renda deles, que, segundo os próprios motoristas, né, vem se achatando bastante aí ao longo dos últimos anos, ainda mais nos últimos meses. Por conta dessa paralisação, né, muitos ficaram em casa, nem saíram para trabalhar, mas outros fizeram concentrações, pequenas manifestações aí na cidade. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas vamos ouvir então os relatos de passageiros sobre dificuldades enfrentadas hoje aqui em Londrina. Tava 0 minutos, então já estava chegando, e agora é o segundo cancelamento. Nossa. Agora mais 3 minutos novamente. O preço está alto, hoje está quase R$20. Normalmente a senhora paga quanto? Porque eu pago mais barato, eu pago 12 de manhã cedo, assim. É normal esperar 10 minutos? Não, normalmente eu estou esperando 3, 4. Eu tenho certeza de que eles estão corretos, porque a vida deles é muito sacrificada, eu percebo, né? Pelo que eles falam, pelo que eles contam. Bom, então tá aí a palavra dos passageiros, né? E do lado dos motoristas sobram reclamações sobre o quanto eles estão conseguindo ganhar com essas corridas. Não são reclamações novas, aqui mesmo no Meio Dia Paraná a gente já mostrou reportagens com o pessoal falando que muitas vezes está praticamente pagando para trabalhar. Por conta disso, então, há manifestações também sendo realizadas em Londrina. A maior foi ali pertinho do Moringão, hoje cedo. Vários motoristas se concentraram por ali para dar mais peso a essa paralisação. Teve uma outra pequena concentração também lá na Avenida Henrique Mansano. Os motoristas estão reivindicando a revisão de taxas, de cobranças, também falam aí, então, canal direto para se comunicar com as empresas quando tiverem problemas com as viagens, o que eles não têm hoje. Enfim, uma série de pedidos para tentar melhorar o trabalho e principalmente a remuneração deles. Vamos ouvir então o que dizem representantes de motoristas por aplicativo. O que a gente reivindica é a regulamentação do serviço na cidade de Londrina, né? Já há um tempo a gente quer isso, já que o aplicativo está aqui há praticamente 7 anos. E além da regulamentação, a volta da taxa fixa, né? De no máximo 20%, o fim da variável. A dinâmica de multiplicador, que permite ao motorista se deslocar vazio até o local onde tem demanda mais alta, está faltando veículos para poder atender o cliente. E uma taxa mínima de R$10 na corrida, que hoje a taxa mínima da Uber é de R$5,50, quer dizer, inviabiliza o serviço. Hoje o aplicativo aí está mordendo da gente 40% até 50%. Nós trabalhamos praticamente aí para sobreviver, nós sobrevivemos, né? Ao menos aqui em Londrina nós sobrevivemos. A paralisação é nacional, tem lugares diferentes, né? Mas aqui em Londrina nós estamos sobrevivendo, colocando o carro aí, alguns pagando aluguel de carro caro. O pessoal está tendo que trabalhar aí, em média 15 horas por dia, né? Isso quem tem o veículo, quem trabalha com veículo locado, às vezes trabalha 18 horas por dia, para tentar ganhar um pouquinho e chegar no final da noite e conseguir levar alguma coisa para dentro de casa.
Olha, aqui em Londrina, a gente não tem um balanço oficial de quantos motoristas aderiram à paralisação. Mas, como a gente comentou, ela é nacional e ocorre também em outras cidades aqui do Paraná, inclusive na capital. E por lá a gente tem os números, né, que foram apurados aí pela nossa equipe. Dos 27 mil motoristas de aplicativo de Curitiba e região, 1.500 aderiram à paralisação. A gente tem mais algumas informações e imagens também, né, da movimentação por lá, onde muitas pessoas notaram também aumento do preço das corridas lá na capital. Corridas que normalmente custavam R$20 chegaram até a R$70. Por volta das 8 da manhã, usuários dos serviços de viagem por aplicativo já notaram uma normalização nos preços, isso lá em Curitiba. Mas muita gente disse que ainda estava difícil conseguir um carro. Bom, os motoristas em Curitiba se reuniram no Parque São José, depois passaram pelo aeroporto Afonso Pena, né? Estou falando aí então do roteiro da manifestação deles, foram para a rodoviária de Curitiba e, por fim, pararam na Assembleia Legislativa para uma reunião, na Câmara Municipal, aliás, de Curitiba, para uma reunião em que iriam apresentar, então, parte dessas reivindicações, né? Então, em cada cidade, o pessoal tenta conversar aí com os representantes locais, de prefeitura, de câmara, mas a gente lembra que são reivindicações nacionais. Os motoristas têm uma pauta unificada, então, que, como eu já mencionei, inclui uma série de medidas para tentar melhorar a remuneração a esses trabalhadores. A gente fez contato com as duas maiores empresas que administram transportes por aplicativo e a Uber nos deu o seguinte retorno. Diz que a taxa de serviço cobrada dos motoristas parceiros pela intermediação de viagens deixou de ser um percentual fixo em 2018 e que em qualquer viagem o motorista parceiro sempre fica com a maior parte do que é pago pelo usuário. A gente viu que não é o que relatam os motoristas, mas está aí então na nota da Uber. A empresa citou ainda que parte do que pode parecer ser apenas receita para a empresa vai diretamente para cobrir custos como seguro oferecido em viagens, custos bancários para processar os pagamentos e também investimentos em suporte e desenvolvimento de tecnologia. A gente ainda não obteve um retorno da empresa 99. Eu volto contigo, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. A situação, então, nesta segunda-feira, que ainda não foi regularizada, tem serviços ainda funcionando de forma parcialmente. Está aí a explicação para a dificuldade de muita gente conseguir hoje esse transporte por aplicativos. 12h17. Vou trazer agora imagens ao vivo da região central de Londrina, ao fundo ali a Zona Norte. Ontem, as lojas dos shoppings da nossa cidade ficaram fechadas, domingão, Dia das Mães. Nos últimos dias, também tivemos algumas alterações no comércio de rua, justamente para esse período de vendas do Dia das Mães. Mas nessa semana que está começando agora, tudo normal, o comércio retomando o seu horário tradicional, sem qualquer alteração. Já os vereadores de Londrina, nos próximos dias, irão votar a derrubada do veto do prefeito ao projeto que libera o horário de funcionamento do comércio aqui da nossa cidade. Essa proposta aí foi vetada por parte do prefeito, mas os vereadores tentam derrubar esse veto e transformar a medida em lei. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 1º de junho. A expectativa de alguns comerciantes era ter a lei em vigor desde o começo de maio, com impacto nas vendas do Dia das Mães. Mas o veto do prefeito atrasou essa programação. O projeto, aprovado por 14 dos 19 vereadores no fim de março, libera abertura em qualquer horário das 7 da manhã às 10 da noite. Das 10 da noite até às 7 da manhã, ou seja, parte da noite e toda a madrugada, vai continuar dependendo de acordo entre patrões e empregados. O argumento dos vereadores é dar liberdade para que cada setor comercial escolha o horário mais adequado para sua clientela. Donos de lojas de materiais de construção, por exemplo, têm interesse em abrir mais cedo. Não há obrigatoriedade para que todas as lojas de um mesmo setor comercial alterem ou ampliem os seus horários. O prefeito foi contra. Como o Meio-Dia Paraná antecipou semanas atrás, Marcelo Bellinati apontou que pequenos e médios comerciantes poderiam ser prejudicados porque não teriam como competir com as grandes redes nacionais e que funcionários teriam prejuízos nos estudos e convívio com a família. Argumentos reforçados em uma nova entrevista. Muitos funcionários do comércio têm filho. Você vai trabalhar à noite? E quem tem o pai idoso para cuidar?
E o funcionário do comércio que tem estudo à noite, como é que faz? E aquele que eventualmente tem a sua vida, eles têm direito ao lazer. Então a crítica faz parte, né? Eu só manifestei a minha opinião. Eu creio que nesse momento não é adequado. Nem São Paulo, nem Curitiba, nem Rio de Janeiro, que são muito maiores que Londrina, tem comércio funcionando 24 horas. Você sairia de casa para comprar uma meia, 3 horas da manhã? Para comprar um sapato, 3 horas da manhã? Difícil. Então entendo e respeito quem pensa diferente, mas eu manifestei a minha opinião. Para derrubar o veto do prefeito e transformar o projeto em lei, são necessários os votos de 10 dos 19 vereadores. A proposta será votada como está. Não pode ter alterações nas regras definidas antes da análise do prefeito. Com a derrubada do veto, mesmo sendo contra, a prefeitura não poderá mais fiscalizar e nem multar quem abrir nos horários ampliados. Além de mexer na rotina diária, a lei terá consequência em datas de maior faturamento do comércio. Lojistas poderão ampliar por conta própria os horários às vésperas de feriados como o Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Outro grande impacto será nas vendas de Natal. Em anos anteriores, patrões e empregados fechavam acordos prevendo folgas e compensações pelos períodos trabalhados a mais. Com a nova lei, estas negociações deixam de ser necessárias. Lojistas terão autonomia para reorganizar horários e escalas. Precisam, entretanto, respeitar as leis trabalhistas sobre pagamento de horas extras, intervalos e outros benefícios, como o auxílio-refeição. Sobre isto, nada muda. A expectativa que fica também é saber até que ponto os lojistas vão aderir a esse horário diferenciado, né? Qual será o impacto prático disso para a economia da nossa cidade e, quem sabe, até para a geração de empregos eventualmente. Enfim, são vários capítulos que o Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando. Bandidos invadiram uma casa na rua Euclides Saladini, na zona norte de Londrina, ali perto da Saueuquinde, já na região dos 5 Conjuntos. A casa ficou toda revirada, como você vê nessa foto enviada por um telespectador. Bandidos levaram roupas e calçados e chegaram a comer na residência. Depois, furtaram uma moto bem cara que estava por lá. Até agora, os ladrões não foram localizados e quem tiver informações pode ligar para o 181 ou mesmo o 197 para denunciar os assaltantes. Um pai está sendo investigado pela morte da filha de 4 anos. O corpo dela foi encontrado num rio em Terra Rica, noroeste do estado. Nadiro, traz a Maria, Nadiro. Não faz nada com a coitadinha não, Nadiro. Ela não tem culpa de nada, Nadiro. Tenha dó da sua filha, Nadiro. A mensagem foi enviada para o pai da menina, Nadiro da Silva de Souza, de 26 anos. Na sexta-feira, ele estava com Maria Cecília Silva de Souza, de 4 anos, e começou a enviar mensagens para a Beatriz. Em uma, ele escreveu: "Amanhã você faz outro filho e cuida do seu jeito." Ela veio toda feliz. Ela, mamãe, hoje eu vou ficar com meu papai, né? Aí eu levei ela no salão onde eu trabalho. Aí ele pegou ela lá, e aí quando foi a base de umas 5h50, eu comecei a mandar mensagem para ele trazer ela, que eu já ia embora, que estava frio. Aí ele falou assim, infelizmente não. Falou assim, muitas vezes eu pedi para ver a menina e você sempre falava não para mim. Aí eu falei para ele, mas você sabia que você estava na medida protetiva, que você não podia pegar ela? O casal de Terra Rica ficou junto por quase 4 anos. E estava separado há cerca de 2. Beatriz diz que Nadiro ficou violento depois que ela engravidou. A gente largou e voltou 11 vezes. Aí nessa última vez eu falei que eu ia largar e nunca mais ia voltar. Segundo a polícia, no início do mês, Nadiro conseguiu na justiça o direito de passar as tardes de folga com a menina. Na sexta-feira, foi a segunda vez que pai e filha ficaram juntos. Na sexta-feira ele não obedeceu a ordem judicial e não entregou a criança às 17 horas. Teria mandado somente as mensagens às 18 horas mesmo, que não iria devolver a filha. Na sexta mesmo, começaram as buscas. Foram quase 24 horas até que o corpo de Maria Cecília foi encontrado no Rio do Curvo, na área rural de Terra Rica. De acordo com o laudo do IML, a causa da morte foi por asfixia e estrangulamento. A gente acredita que a principal motivação seria o término do relacionamento, né? E também ele não teria aceitado o fato da mãe continuar com a guarda da criança, né?
As buscas continuam para tentar encontrar Nadiro. Onde a gente está fazendo as buscas, ele tem uma visibilidade bem ruim mesmo, a gente não consegue enxergar quase 100%, não consegue ver nada ali embaixo e também por conta da correnteza, isso acaba atrapalhando um pouco as buscas. Eu falo para as mães que têm seus filhos, cuidar dos seus filhos, porque é muito ruim perder um filho, é uma dor insuportável. Uma criancinha de 4 aninhos, né? O que ela tem para responder, para ser aviltada dessa forma aí, né? Ter a vida tirada de maneira tão brutal. Torcer para que as investigações avancem aí, se ele for encontrado, seja devidamente responsabilizado. Agora 12h25, dentro de apenas 1 minuto tem mais Meio Dia Paraná, com as fiscalizações com radares que estão sendo usados em carros do DR, o Departamento de Estradas. O Meio Dia Paraná foi conferir que trabalho é esse. Também as investigações das agressões contra uma influenciadora de Londrina, que está internada no HU e vai passar por novas cirurgias. Mais imagens agora do centro de Londrina. Foi lançada hoje a campanha Maio Laranja 2023, parceria da Prefeitura e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. A mobilização pede que abusos, ameaças e agressões contra meninos e meninas sejam denunciados pelo Disque 100 ou pelo telefone 125. Segundo o Anuário da Segurança Pública, pais ou padrastos respondem por mais de 40% das agressões contra crianças e adolescentes no Brasil. Fique conosco, em apenas 1 minutinho, o Meio Dia Paraná está de volta. Fiscalizações com carros do DR, o Departamento de Estradas do Governo Estadual, estão chamando a atenção de motoristas que circulam por rodovias da nossa região. O Meio Dia Paraná, claro, foi conferir do que se trata, trazer as respostas aí, já que tem muita especulação. Cato Lintanã, quais as explicações? Que trabalho é esse? Alberto, primeiro de tudo dizer que não se trata de nenhum trabalho disfarçado, que tem o objetivo aí de pegar os motoristas do pulo, de pegar na surpresa, na verdade não. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual e o próprio DR, trata-se de uma fiscalização regulamentada e é um serviço que já vem sendo feito há algum tempo, né? Eles informaram que esse serviço tem sido feito por policiais militares da reserva que prestam esse tipo de trabalho para o DR. O DER, melhor dizendo, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Eles disseram que são equipes que prestam serviços para o DR, não para a Polícia Rodoviária, no caso, como alguns motoristas acreditaram inicialmente. Dentre essas fiscalizações feitas nas rodovias, estas equipes que fiscalizam pelo DR também fiscalizam o excesso de velocidade. Claro que a nossa equipe tentou entender com o Departamento de Estradas de Rodagem mais detalhes sobre esse trabalho, mas até agora não foi nos repassado. Informação apenas, então, do DR da Polícia Rodoviária Estadual é de que realmente são serviços regulamentados, tudo sendo acompanhado, feitos por policiais da reserva que prestam esse tipo de trabalho ao Departamento de Estradas de Rodagem aqui do nosso estado, portanto. E entre essas fiscalizações está justamente o excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Claro, qualquer novidade sobre esse trabalho a gente traz aqui no Meio Dia Paraná, Alberto, mas é importante dizer que está tudo certinho sendo feito dentro da lei, conforme a polícia do DR. Ok, obrigado aí. A Cato Lintanã está trazendo as informações. Daqui a pouquinho eu trago para você a nota oficial do DR com mais explicações desse trabalho que está sendo realizado. A Cato, que está ali na 445, é isso, Cato? Você está em outro ponto aí, eu não consigo identificar direito. Qual o movimento por aí? Qual a situação do trânsito agora? Brasília? Não, Alberto, eu tô na 369, viu? Isso, Avenida Brasília. A gente está por aqui porque está pertinho da delegacia, onde nós fizemos o ao vivo agora há pouco. Então a gente veio aqui para a rodovia para poder usar, né, esse plano de fundo. Não trata-se de fiscalizações nas rodovias federais, isso que a gente falou, mas só para usar como plano de fundo aqui uma rodovia para passar essas informações para vocês. A Demir está mostrando para a gente como é que está o movimento. Agora tivemos uma situação mais cedo aqui na rodovia, né, de um veículo que acabou capotando pouco antes aqui da delegacia, que a gente chama de
central de flagrantes, no cruzamento, ou melhor, na alça de acesso da Rio Branco para a 369, mas essa situação foi rapidamente resolvida, houve um momento ali de paralisação no trânsito por causa disso, mas a gente conversou até com o motorista, ele informou que acabou capotando o veículo depois que um veículo que estava na frente dele freou bruscamente para fazer uma conversão, ele acabou tendo que frear muito rápido ali e o veículo capotou, o veículo ficou com bastante danos, inclusive, mas ele, felizmente, sofreu apenas alguns arranhões no braço, estava bem, estava ali aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que chegou rapidamente também. O trânsito ficou aí paralisado, ou melhor, lento, por volta de uns 20 minutos, depois já seguiu com a retirada desse veículo da pista. Felizmente, sem maiores danos, uma lentidão um pouquinho maior no início da manhã. Agora a gente já vê que o trânsito segue normalmente por aqui, sem engarrafamento, sem lentidão, para quem passa pela 369 nesse trecho, aqui pertinho da Rio Branco. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine, ao vivo aí com essas informações do trânsito na 369. Ela que antes falava da fiscalização por parte do DR. E a nota do DR acaba de chegar, eu vou compartilhar contigo. O DR está informando que fez um convênio com a Polícia Militar e que está usando voluntários dos militares inativos, da reserva, né? Que estão atuando com radares portáteis em pontos críticos de rodovias estaduais. Esse projeto pretende reduzir a incidência de acidentes no trânsito em virtude do excesso de velocidade. É um trabalho voluntário organizado por esses militares da reserva, junto com o Departamento de Estradas, em complemento ao patrulhamento com radares já feito por parte da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo o DR, esse projeto está numa fase de testes, sendo implementado em várias rodovias estaduais e mais informações serão divulgadas nos próximos dias. Tá? Então, é um projeto regulamentado dentro da lei, não se trata aí de nenhum serviço disfarçado por parte da Polícia Militar. Muita gente em dúvida e a resposta está aqui para você no nosso Meio Dia Paraná. 12h32 agora. A Polícia Civil tem até o fim desta semana para concluir as investigações das agressões contra uma influenciadora de Londrina. Ela permanece no hospital universitário e vai passar por novas cirurgias. Vanessa Navarro está acompanhando passo a passo esse caso e agora ao vivo traz as atualizações. Alberto, a expectativa neste início de semana é em torno da transferência de Gabriel Favre, que foi indiciado pela tentativa de feminicídio, de Maringá para um complexo médico penal em Pinhais, na região de Curitiba. A gente lembra que esse foi um pedido feito pela Defesa à Justiça, que então aceitou e determinou que o DEPEN cuide de todos os trâmites para essa transferência, que está marcada para ocorrer, prevista para ocorrer nessa semana. Enquanto ela não acontece, inclusive foi autorizado também o acesso de médicos à unidade onde Gabriel está preso, lá em Maringá. A gente questionou a defesa se já existe uma data certa para essa transferência e os advogados informaram que nem eles têm acesso a esses dados que são sigilosos por questões de segurança. Então, apenas o DEPEN vai poder fazer essa definição e, claro, não vai avisar, então, com antecedência. A polícia confirmou que o inquérito será concluído dentro do prazo ainda nesta semana. A gente lembra que essas investigações estão a cargo da Delegacia da Mulher aqui de Londrina. A tentativa de feminicídio contra Daniele Gonçalves Cavalcante, de 32 anos, ocorreu na terça-feira da semana passada. Ela foi surpreendida no portão da casa dela, na Vila Casone, quando voltava do trabalho. E esse rapaz com quem ela teve um relacionamento amoroso a atingiu com golpes de facão que provocaram graves ferimentos no rosto e também no braço. A Daniele foi então encaminhada para o hospital universitário, chegou a ficar na UTI, já está no quarto, onde se recupera, mas ainda deve passar por cirurgias. No sábado, ela gravou mais um áudio para amigos, familiares, dessa forma que ela tem se comunicado, tentado até tranquilizar as pessoas que estão aí na torcida por ela. Esse áudio foi compartilhado conosco, a gente mostra então o novo áudio para vocês. Não tenho previsão de quando eu vou sair do hospital. Ainda preciso passar por 3 cirurgias. Hoje eu tô melhorzinha. Então o processo é longo, mas tô muito feliz por vocês todos estarem do meu lado e eu vou ficar bem. Já é um milagre eu estar vivo.
Com certeza, né? Os ferimentos dela foram bastante graves, então agora ela está se recuperando, né? Passou aí a parte mais preocupante, mas ela ainda sofre aí com o braço imobilizado, tem inclusive a possibilidade de que perca alguns movimentos e, claro, também deve passar por cirurgias na face. A Daniele, a gente tem falado aí bastante, é o que se chama de influenciadora digital, um termo associado às pessoas que têm um grande público acompanhando as postagens que fazem em redes sociais. Mas a gente buscou mais informações sobre quem é a Daniele, né, que acabou aí estando no centro desse caso de repercussão até nacional. E segundo amigos nos informaram, então a Daniele, ela nasceu aqui em Londrina mesmo e ela se formou em administração em uma universidade particular. Ela acabou se tornando mais conhecida, né, o que a levou também então a ter muitos seguidores em redes sociais, depois de ter namorado por 6 anos o cantor Denner, da dupla Bruno e Denner. Eles que são empresariados pelo cantor também bastante conhecido, aí, o Gustavo Lima. Atualmente, né, a Daniele, que chegou a morar um tempo em Goiânia, voltou recentemente aqui para Londrina, estava trabalhando também, está trabalhando, né, por enquanto agora uma pausa, em um consórcio aqui da cidade. Então, é uma jovem que teve, né, seus planos, a sua rotina interrompidos, infelizmente, por esse ataque, essa tentativa de feminicídio, mas que agora está se recuperando aí com muita expectativa de poder, o quanto antes, retomar as suas atividades. Então essas as atualizações, Alberto, claro, a gente vai ficar acompanhando para ver os desdobramentos, a questão da transferência do preso de Maringá para a região de Curitiba e também, claro, o desfecho desse inquérito. Valeu, obrigado, Vanessa. Inquérito que tem que ser concluído nesta semana, porque o investigado está preso, daí existe esse prazo mais apertado aí para encerrar as investigações. Valeu, obrigada, Vanessa, mais uma vez. Imagens gravadas primeiramente do início da manhã. A mínima hoje em Londrina foi de 11 graus. O dia mais gelado do ano até agora foi sábado passado, com 10 graus, mas a segunda ainda começando com o friozinho predominando em Londrina e boa parte do Paraná. Tivemos geada fraca novamente no sul do estado. Imagens agora ao vivo, Maringá, temperatura de 24 graus em Maringá. Em Londrina, 1 grau a menos, por aqui temos 23 graus também, tempo firme em mais esse comecinho de semana. Aqui na tela, você vê comigo que em todo o estado o tempo está firme hoje, sem qualquer sinal de chuva nesta segunda-feira e nem mesmo nos próximos dias. As temperaturas mínimas hoje de 10 graus em Arapongas, 11 em Açaí, Congonhas 9, Ortigueira 8 graus logo cedo. Lá já é friozinho por natureza, hoje ainda mais gelado em Ortigueira. E as máximas chegando na nossa região aos 25, 26 graus. Londrina, especificamente, começamos o dia com 11, máxima podendo bater nos 25 graus, à noite caindo para 24 e ao longo da madrugada aquela despencada de novo na temperatura, aquele friozinho que vai nos acompanhar aí já por algumas semanas, né, ao longo de mais algumas semanas. Daqui a pouco eu trago a previsão para o restante dessa semana que está só começando. A seguir, tem mais Meio-Dia Paraná, com as investigações do atropelamento na frente do Estádio do Café. 2 homens ficaram feridos em meio a uma briga de torcidas e a Polícia Civil já está de olho nesse caso. Dentro de campo, aí deu tubarão. O Leque voltou a vencer e se distanciou um pouco da zona de rebaixamento. A imagem agora é de Ribeirão Claro, divisa do Paraná com São Paulo. Norte Pioneiro também marcando presença aqui no Meio-Dia Paraná. Em Ribeirão Claro, a temperatura agora é de 22 graus. Policiais civis vão investigar o atropelamento de 2 homens ontem à tarde em frente ao Estádio do Café. Esse acidente ocorreu ali na Avenida Henrique Mansano, nos fundos dos vestiários do estádio. Kathleen Tanan conversou hoje pela manhã com o delegado que vai coordenar esses trabalhos. Kathleen Tanan, o que ele pretende apurar, quem ele quer identificar nessa investigação?
Olha só, Alberto, o delegado Vitor Dutra informou para a gente que esse trabalho deve ser feito em conjunto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma vez que a Ponte Preta é um time paulista e a gente tem informação até o momento de que pelo menos um dos pacientes, um dos homens que foram atropelados, é justamente do estado de São Paulo. O delegado, em entrevista, disse ainda que está tentando, com a ajuda aí de toda a equipe, identificar exatamente esses torcedores, o motorista do carro, para que possa ouvi-los e eles prestem esclarecimento sobre tudo o que aconteceu ontem, durante a tarde, antes da partida entre o Londrina e a Ponte Preta no Estádio do Café, aqui em Londrina. A gente separou os trechos de entrevista do delegado para compartilhar com vocês. Olha só. O motorista ainda não foi identificado, Quem tiver informações que possam auxiliar o trabalho da polícia, que faça a denúncia através do 81 ou através também do telefone da Polícia Militar que eles repassam para a gente. Essas imagens que são chocantes, inclusive o carro acerta um dos torcedores e a gente vem tentando, através dessas câmeras, também identificar pessoas que estavam ali no local para que elas possam ser ouvidas sobre as circunstâncias desse acidente. Vamos tentar também identificar, junto tanto ao clube, quanto pedir apoio à Polícia de São Paulo para tentar identificar se realmente quem são aqueles torcedores que vieram no ônibus e se de alguma forma pode ajudar essas investigações. É importante a gente lembrar que existem câmeras de monitoramento, também imagens feitas aí por pessoas que estavam próximas, imagens cedidas pela Polícia Militar, que mostram essa discussão ontem antes do jogo, ali em frente ao Estádio do Café, quando esses torcedores da Ponte Preta e do Leque, eles invadem a avenida e acontece esse atropelamento. O Hospital Universitário enviou uma nota agora informando o seguinte, dizendo que foram para o pronto-socorro, foram admitidos ontem no pronto-socorro por volta das 3h08 da tarde, 2 pacientes que foram vítimas de acidente de atropelamento nas proximidades do Estádio do Café. Disseram que um deles tem 31 anos, portanto é um homem, ele foi levado pelo SIAT, estava ali orientado, foi atendido prontamente pela equipe de ortopedia, que constatou uma fratura de um membro inferior, com necessidade, inclusive, de uma cirurgia. Foi realizado ali todo o tratamento dele, a internação, mas ele se evadiu do local por volta das 5h30 da tarde, mesmo sendo explicado pela equipe médica sobre os riscos dele deixar o atendimento médico. O outro paciente tem 21 anos, também é um homem, foi levado pelo SIAT até o HU e o hospital informou que ele chegou comunicativo, mas tinha períodos aí de confusão. Prontamente a equipe médica atendeu e realizou raio-x e tomografias no crânio dele, também no quadril e em outros membros do corpo. Só que esse, de 21 anos, também se evadiu. Só que se evadiu hoje, por volta das 6h30 da manhã. Tudo isso a Polícia Civil também vai investigar porque que esses 2 pacientes não foram tratados, não aceitaram o atendimento como um todo e deixaram o hospital universitário. A gente, Alberto, vai seguir acompanhando todos os desdobramentos, lembrando que os 2 clubes, o Londrina e a Ponte Preta, preferiram não se manifestar sobre essas situações por enquanto. Obrigado, Cátia, que daqui a pouco retorna ao vivo no Jornal Hoje com César Tralli, trazendo mais informações de toda essa investigação. Já dentro de campo, o Tubarão voltou a vencer pela Série B do Brasileirão. 3-0 sobre a Ponte Preta. A reportagem é da nossa Daniele Souza. Mas hoje, mais do que nunca, não é questão de comissão técnica, de treinador. Hoje eles têm que provar para eles mesmos que eles têm que dar uma volta por cima, têm que dar uma resposta, Essas foram as palavras do técnico Edson Vieira ainda na chegada ao Estádio do Café. Palavras essas que deram um ânimo extra aos jogadores, que garantiram dentro de campo 3 gols e a tão esperada saída da zona de rebaixamento. Mas esse agito todo demorou para acontecer e colocou à prova o coração do torcedor. Londrina e Ponte Preta fizeram um primeiro tempo morno, sem grandes chances de gol. Coisa que mudou logo no comecinho da segunda etapa. A bola mal tinha voltado a rolar quando Felipinho foi expulso, depois de levar o segundo cartão amarelo, fazendo essa falta aí em Vitor Feijão. Nos primeiros segundos do segundo tempo, Felipinho tá fora e a Ponte Preta vai ficar com 10 jogadores o segundo tempo inteiro, Raed. Com 1 a mais, o Tubarão não demorou a abrir o placar. Carlos Jatobá foi derrubado na área e o juiz marcou
pênalti. Quem foi para a cobrança? João Paulo, que comemorava 150 jogos com a camisa do Londrina. Motivo duplo para celebrar, já que ele não perdeu a chance e bateu firme para o fundo da rede. João Paulo! Brilhando no Brasileirão! Na sequência, Matheus Lucas, que havia acabado de entrar em campo, teve a chance de aumentar o placar, mas desperdiçou. Inacreditável esse lance. O Matheus parece não acreditar. Só que quando é dia da estrela de alguém brilhar, não há o que segure. O primeiro de Matheus Lucas saiu logo, aos 36 minutos. Nos acréscimos, o segundo dele. Matheus Lucas, pela segunda vez, brilhando no Estádio do Café. Ali eu esperava aquela bola ali mesmo do Moncelinho ali, sempre o segundo pau. Mas infelizmente, né, a bola não entrou, mas graças a Deus fiz 2 gols. Fim de jogo, vitória em casa e um alívio na tabela. Uma virada de chave tanto, não? Um alívio, né? E torcer para que nosso Tubarão agora embale de vez, deixe para trás essa fase brava aí acompanhada até agora. Hora de falar da campanha Você Precisa Saber da RPC, te ajudando com reportagens, com orientações, dicas e outras prestações de serviço. É você por dentro desses assuntos e hoje eu destaco como tirar o RG, o documento de identidade, que acaba sendo algo difícil para muitas pessoas. Tem agendamentos, tem vários serviços, tem alguns mutirões, inclusive, que são realizados de tempos em tempos. E muita gente, mesmo assim, ainda não tem esse documento que é indispensável, tanto o CPF quanto o RG. Os serviços por parte do governo do estado têm sido aprimorados na tentativa de garantir esse direito aí. Daqui a pouquinho, a gente traz para você essa reportagem. Antes, a gente segue para o intervalo e daqui a pouco tem mais Meio-Dia Paraná. Imagens aí ao vivo da Avenida Tiradentes. Para quem está pegando as estradas, tem trânsito lento nesse momento, na saída de Londrina para Ibiporã. Daqui a pouquinho eu conto para você o que está acontecendo por lá. Agora, 12h48. Começou o Rocket, o reality show de empreendedorismo e inovação da nossa RPC. Esse ano são 32 startups que competem em 4 categorias, ou órbitas: gestão e varejo, indústria, vida e agro. Nós, do Meio-Dia Paraná, vamos conhecer um dos vencedores da edição do ano passado. Eles contam o quanto o reality ajudou nos negócios. Quando foi finalista do Rocket em 2022, com apenas 3 funcionários, a Link Agro tinha menos de um ano. Pode comemorar, campeões! Agora, com 2 anos completos, ela já triplicou de tamanho. No reality show de empreendedorismo de inovação da RPC, aprendeu, entre outras coisas, a olhar para os lados. Às vezes, um dia parado, sem olhar a tecnologia, sem olhar o que está acontecendo no mundo, é uma eternidade. Então é constante o desenvolvimento e o aprendizado sobre a tecnologia. Então, uma das melhores experiências que o Rocket me trouxe é realmente motivar esse projeto, porque a gente conseguiu ver ainda mais a grandeza desse projeto e também olhar para os lados. E também olhar para os nossos, não posso chamar de rivais, mas para os nossos concorrentes ali, que também tinham produtos muito bons, e também partir para esses lados, olhar o que eles estão fazendo e tentar melhorar o nosso produto. A empresa já trabalhava com o monitoramento de veículos. Surgiu então a ideia de ampliar a tecnologia e levar ela até o campo para ajudar o produtor rural. Como toda startup, ela precisava de desafios e também atrair investidores e encontrou no Rocket o ambiente ideal para isso. Essa estação meteorológica, por exemplo, surgiu depois da participação da empresa no programa. Ela capta dados como umidade do solo e também do ar e ajuda o produtor rural. O Rocket ajudou a empresa a captar recursos e a chegar mais perto dos clientes. Trouxe uma vantagem também para a gente poder usar tudo que a gente aprendeu lá para ir atrás do pessoal, dos clientes, dos investidores. Então, acho que foi um grande passo que a gente deu, né, participando do programa, e com certeza ficou um pouco mais fácil também
de atrair tanto os investidores que hoje acreditam na nossa empresa, como também dos clientes que hoje já tem vários espalhados pelo Brasil aí. Vou trazer agora a informação do trânsito para você. A Lu, nossa telespectadora, mandou um recado dizendo que... a Ana Souza, nossa telespectadora, avisando que a BR-376 está totalmente interditada agora, ali na altura de Ortigueira. Tem um grande congestionamento por lá, um caminhão tombou e está atravessado na rodovia. Está esse alerta, então, para quem vai pegar a BR-376, bloqueio total nesse momento na região de Ortigueira. Dentro de 4 meses, a nossa RPC Londrina completa 60 anos. Começou lá em 1963, como TV Coroados, a primeira emissora do interior do Brasil, com muito orgulho. Fez história e até hoje conserva a sua relevância, o seu compromisso com nossos telespectadores. E a partir de quarta-feira tem produções especiais para marcar estas 6 décadas. Nossas equipes estão percorrendo os bairros para mostrar parte dessa trajetória, resgatar histórias, conversar com nossos telespectadores e mostrar a presença do nosso jornalismo e dos nossos jornalistas em todos os cantos. Eu não entendi lá, gente. Nesta semana tem a estreia de uma série de reportagens para lá de especiais aqui na nossa RPC. O Meio-Dia Paraná faz um passeio pelos bairros da nossa Londrina. E na primeira a gente mostra o bairro onde está a sede da nossa emissora, o Jardim Xangri-Lá, aqui na Zona Oeste. Um dos bairros mais tradicionais e conhecidos de Londrina, endereço também do Mercado Xangri-Lá, cercado de avenidas importantes que cresceram muito, mas ainda assim conservando algumas características de quando foi idealizado lá nos anos 50, inspirado no modelo das cidades jardins. Você confere a reportagem quarta-feira no Meio-Dia Paraná, mas eu já aproveito para te convidar a enviar para a gente uma foto. Você que é morador ou trabalha aqui no bairro, visita, manda para a gente um registro, pode ser antigo, novo, a gente quer a sua participação. E a RPC marcando presença aí na vida das pessoas e pedindo que você também participe, colabore, mandando fotos, reportagens aqui para o nosso Meio-Dia Paraná, compartilhando momentos ao longo desta trajetória. Amanhã eu explico melhor esse projeto para você. Nos próximos dias eu detalho como será essa participação através do nosso aplicativo, o Você na RPC. Antes, vou chamar aquela reportagem sobre como tirar o RG, mais um projeto aqui da nossa RPC dentro do Você Precisa Saber. A Fernanda está em busca de um auxílio pelo INSS, mas como a carteira de identidade não está tão conservada, ela não consegue o benefício. Nós mostramos as dificuldades dela em realizar o agendamento para a confecção da segunda via do RG. Depois de agendar, hoje ela foi até um posto do Instituto de Identificação do Paraná, no centro de Curitiba, para concluir o atendimento. Foi fácil com a reportagem e tudo, porque estava difícil para fazer. Fiquei 2 anos tentando fazer e não consegui. Daí fez a reportagem, no dia lá a moça foi e conseguiu agendar para mim. Como ela ainda busca um auxílio, não teria dinheiro para pagar a taxa da confecção do documento. Então, conseguiu a isenção. Assim como a Fernanda, você também pode tirar a segunda via do RG de graça pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil. Pela internet, você pode agendar um atendimento no Instituto. Novas vagas abrem todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Você entra no site, seleciona a sua cidade e escolhe um horário e um dia para comparecer ao Instituto de Identificação e fazer sua segunda via sem taxas. Mas você pode se perguntar, pelo site, é possível fazer a segunda via fácil sem precisar sair de casa? Pode sim, mas daí é necessário pagar a taxa. No caso de isenção de taxa, precisa do atendimento presencial. A pessoa pode fazer o pedido através do FAS, aí, quando forem pessoas que façam parte de cadastro único ou algum outro programa de incentivo do governo. E também, em caso de furto e roubo, ela pode ter isenção de taxa fazendo agendamento presencial. O atendimento é rápido e depois que todos os dados são confirmados para a confecção dessa segunda via, o cidadão precisa esperar cerca de 10 dias para a retirada do novo documento. E ele vai ser avisado através de uma mensagem de texto no celular. A maior importância é a cidadania poder exercer os seus direitos civis. É sempre importante que esteja atualizado,
porque muitos órgãos estão exigindo a cédula atualizada. A segunda via do RG de graça também pode ser feita por meio do programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná. Além dos eventos itinerantes, que são realizados várias vezes ao ano e em cidades do estado, quem mora em Curitiba pode procurar a sede do programa, que fica na rua Lisímaco Ferreira da Costa, 355, no Centro Cívico, ao lado da Prefeitura. O atendimento preferencial é feito de segunda a sexta-feira, do meio-dia até às 6 da tarde. Qualquer pessoa pode buscar orientações no Justiça no Bairro, mas o objetivo principal é atender as famílias que recebem até 3 salários mínimos. No caso do RG, a Justiça entrega um documento de isenção e faz o agendamento no Instituto de Identificação. Aí a pessoa precisa ir até o Instituto com toda a documentação solicitada para a emissão da identidade. Via CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, qualquer pessoa que procurar uma unidade e comprovar que não tem condições de pagar pelo documento consegue a isenção da taxa de R$ 44,92 para a segunda via da identidade. As unidades do CRAS estão espalhadas por todo o estado. Foi rápido e um alívio. Esse está sendo o meu alívio. Mais imagens ao vivo. Primeiro Londrina com temperatura de 24 graus e dando um pulo no oeste do estado. Temos agora Cascavel. Por lá, 23 graus é o tempo firme nesta segunda-feira em todo o Paraná. Firme e friozinho e vai continuar assim nos próximos dias. Terça-feira na região, Apucarana começando o dia com 9 graus. Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina com 10 e máximas 25, 26 amanhã. Aqui em Londrina, 11 graus, segunda, terça e na quarta-feira começando o dia com 12 graus e as máximas não passando dos 26 graus ao longo de boa parte dessa semana que está começando. Chuva, nenhuma previsão ao longo dessa semana. Trazer agora informações do trânsito. Tem um ponto de lentidão, de bloqueio ali na BR-369, na saída de Londrina para Ibiporã, pertinho já da Ceasa. O pessoal está reportando que o trânsito está lento, está travado por lá. A Vanessa Navarro deslocou para a rodovia, para a BR-369, para saber o que está acontecendo por lá, o que tem provocado essa lentidão em alguns momentos. Alberto e a todos aí, né, também que estão preocupados, são obras de recap que estão sendo feitas aqui na pista, então, sentido Londrina e Biporã da BR-369. Esse trânsito travado que o Alberto mencionou, ele oscila, né? Tem momentos em que fica mais parado, mais lento. Nesse trecho aqui que a gente está, já quase chegando até a Ceasa, nesse momento o trânsito até que está fluindo, mas tem que tomar bastante cuidado, desacelerar. Tem cones delimitando, né, as obras aí no meio da pista. A gente já vê até que alguns foram derrubados, então realmente pisar, né, um pouquinho no freio bem antes. Inclusive o pessoal vai ver placas pedindo para reduzir a velocidade. O normal aqui são 70 km por hora, mas aí primeiro tem placa para reduzir para 60 e depois por fim para 40, justamente para evitar acidentes. Tem máquinas então nessa pista aqui da direita. O pessoal vai encontrar fazendo esse recap. Nesse momento não tem tantos trabalhadores aqui, possivelmente por conta do horário do almoço. E um bom trecho, mais ou menos 1 quilômetro aqui, pelo menos antes da Ceasa, já passou por esse recap que agora avança então rumo a Ibiporã. Então é aquilo, tomar um cuidado básico aí de desacelerar, ficar atento. Tem um pouco de sinalização, mas realmente o pessoal tem que estar com bastante atenção, até porque tem as entradas aqui também, né, de marginais aqui da BR-369, carros entrando, saindo o tempo todo, então tomar realmente um cuidado, colocar atenção aqui nessa obra que a gente ainda não tem detalhes de até que horas está prevista para ser feita por aqui, Alberto, mas a gente vai atualizando conforme tiver aí também nos próximos dias. Ok, obrigado, Vanessa. Informações atualizadas, é o jornalismo dinâmico da nossa RPC, deixando você por dentro de tudo ao longo dessa edição do Meio Dia Paraná. Aquele trecho ali, como a Vanessa falou, é pertinho da Ceasa, quase entrando em Ibiporã, e ali também sai o Arco Leste de Londrina, ou seja, é naquele ponto que tem essa interdição, esse ponto de obras e lentidão em alguns momentos. Aproveitar para lembrar que foi liberada pelo Ministério da Saúde a vacinação contra a gripe para toda a população acima dos 6 meses. O Meio Dia Paraná trouxe informações no início dessa edição, mas eu lembro que em Londrina
Essa regra vale a partir de amanhã. A partir das 7 da manhã de terça-feira, todos os postos de saúde estarão vacinando contra a gripe pessoas a partir dos 6 meses de idade. Tem que agendar na internet? Não. Vacinação contra a gripe é em qualquer unidade de saúde e por ordem de chegada. Já a vacinação contra a Covid-19, esta sim, continua sendo feita por agendamento pela internet. São mais de 3 mil vagas ao longo desta semana. No nosso site tem mais informações sobre essas novas etapas da campanha. O Globo Esporte está chegando por aí com notícias do futebol, lá do nosso Tubarão, que venceu nesse fim de semana. E na sequência, o Jornal Hoje, com a participação da Cato Lintanã, com informações daqui de Londrina para todo o Brasil. Essa aí é a BR-369 e com essas imagens a gente termina essa edição. A você uma ótima tarde. Até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.